Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lobo, eu sou o CEO fundador da Advance de Governança Condominial. Hoje nós estamos aqui em mais um Advance Talks, conversando aqui com os dois Felipes. A gente vai trocar aqui bastante ideia e falar sobre o mercado de energia aberta. E ele vai explicar para a gente, né? Vai explicar para mim, vai se aprofundar e vocês vão ali compartilhar comigo esse conhecimento. Então, obrigado pela presença, Felipes, dois Felipes. E dispensando aqui a apresentação de vocês por mim, eu gostaria que vocês se apresentassem e apresentassem a empresa de vocês, porque eu vi que é uma coisa bem inovadora e eu falei, isso merece aí um bate-papo mais profundo e a gente compartilhar com todos, porque é um tema bem complexo e bem técnico, né? Obrigado, viu? Nós que agradecemos, Rodrigo. Obrigado aí pela oportunidade, para que a gente pudesse falar aí um pouquinho com você, com os seus ouvintes aí, agora os nossos ouvintes também. Isso. Para que a gente introduza aqui um pouquinho sobre a Neogir, um pouquinho sobre a gente também, nossa atuação. Então, como você comentou, me chamo Felipe Hubert, né? Algumas pessoas me chamam de Hubert. Eu estou na Neogir já há algum tempo, estou nesse mercado já aí há cerca de 8, 9 anos, nem eu já até eu perdi um pouco as contas, né? Então acho que é isso, a gente está aqui para falar um pouquinho da empresa, contar um pouquinho de como ela atua. Isso. E tentar aí compartilhar com os ouvintes um pouquinho do que é o mercado de energia, o mercado livre, né? Onde você pode comprar sua própria energia. A gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas, Felipe. Eu vou apresentar sempre uma proposta no condomínio para a sindicatura profissional. E a primeira pergunta que eles fazem é como que eu vou reduzir o valor da taxa condominial? Eu acho que esse é o grande dilema de todo síndico e achar ali um gap, uma oportunidade de redução da taxa condominial. E a gente vê que as contas de consumo e os terceirizados dentro do condomínio são o maior gap, onde a gente mais gasta, né? E aí já entra diretamente no seu ponto, que é na energia e na energia aberta, no caso, para a gente ter uma opção de compra. Então, conforme vocês estavam me explicando previamente, hoje o mercado, a gente tem, né, a possibilidade de fazer essa compra de energia de mercado aberto. E aí eu queria que você passasse um pouco para a gente da empresa, o histórico um pouco da empresa, por que vocês chegaram nisso, o histórico de vocês em cima disso, né, dessa atuação, e aí a gente tirar um pouco das dúvidas do que normalmente as pessoas perguntam e os condôminos têm na hora de implantar esse tipo de sistema. Mas basicamente eu queria entender realmente a empresa, um pouco da história da empresa e esse viés que vocês têm trabalhado. Perfeito, vamos lá. A Neogir, ela surgiu enquanto gestora. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o que nós fazemos aí com mais detalhes e tudo mais. Mas a Neogir em si, ela surgiu em 2013, tá? Tinha outro nome e tudo mais, mas ela foi fundada por 2 sócios, tá? Um deles que já vinha de uma experiência atuante em gestão de energia mesmo, tá? E o outro sócio que sempre foi da parte de consultoria, é uma pessoa que está desde o início do setor elétrico, aí praticamente como a gente conhece hoje no Brasil. Então eles dois se uniram e decidiram usar o conhecimento deles em prol de fazer a gestão, né, desse insumo aí para. No caso, desculpa de interrompendo, no caso é o Sérgio e o Marcos. O Sérgio e o Marcos, exatamente. Legal. Conheço os dois, isso. Exatamente. Eles se uniram, infelizmente não puderam estar aqui hoje, né? Mas eles se uniram numa sociedade para poder, enfim, criar uma gestora que atendesse diversos clientes em diversas áreas, justamente com esse propósito. Fazer com que o cliente economizasse na conta de energia dele. Na conta de energia, no consumo final. Então a Neogir tem essa atuação que é fazer a gestão para os diversos clientes das contas de energia dele, proporcionando a máxima economia possível. Perfeito. Tá? A gente brinca, não fazemos milagres, mas nós tentamos sempre extrair o máximo de economia. Isso há quanto tempo?
Desde 2013. Então Desde nós estamos 2013. falando aí de Tá. 11 anos, né? 11 Tá, anos e 11 pouquinho. anos trabalhando já com isso. Exatamente, fora o conhecimento prévio antes de formar a empresa, que cada um Perfeito. tinha na sua área de atuação. Então a Neogir, ela surge daí. né? O Sérgio veio com o Felipe na última vez aqui na visita, Felipe, e aí vocês me passaram, e eu achei bem interessante, ali uma apresentação, e a forma de retorno, o payback, o prazo, enfim, eu achei bem interessante a forma que vocês colocaram isso para o mercado. Conta um pouco para mim, assim, dos diferenciais de vocês e como que a gente atua com esse projeto dentro dos condomínios residenciais. Todos os condomínios se aplicam, não se aplicam, tem que ter uma adequação. O que o síndico precisa entender para passar para vocês? Como que funciona essa metodologia? Perfeito, Rodrigo. Vamos lá. O mercado de energia, ele era muito restrito antigamente, né? Quando eu falo ali antigamente, até mesmo ano passado a gente já tinha uma limitação de quem podia migrar para o mercado livre de energia. Quando eu falo da limitação, eram consumidores que eram consumidores do grupo A, de alta tensão, com uma demanda superior a 500 kW. Então, a partir desse ano que a gente está falando aqui de 2024, no início desse ano a gente teve uma abertura de mercado que se chama modalidade varejista. Né? Tá. Essa modalidade varejista, ela tirou essa trava de demanda que tinha dos consumidores anteriormente, de alta tensão, e hoje qualquer consumidor do grupo A pode migrar para o mercado livre de energia. Então, atualmente, o mercado está nessa modalidade, tá? A gente está trabalhando com essas duas modalidades. Então, para condomínios, para resorts, enfim, áreas comuns, inclusive, que estão na alta tensão, elas têm hoje a liberdade de migrar para o mercado livre de energia. Já falando um pouco sobre os custos de migração, na modalidade atacadista, que são para consumidores de alta tensão acima de 500 kW de demanda, esses vão migrar numa modalidade diferente, eles vão migrar na modalidade atacadista, e sim, vai haver um custo de adequação. Do padrão de medição. O que é cabine primária? O que tem que fazer? O sistema de medição, quiser complementar, Felipe, mas basicamente a gente vai ter uma adequação ali, um custo inicial, dependendo de quão antigo é seu padrão, quão fora das normas ele está hoje. Contudo, é um payback muito favorável quando a gente migra para o mercado livre de energia. Já para a modalidade varejista, que são esses consumidores do grupo A, que são menores, mas estão no grupo A, esses geralmente eles têm um valor muito menor de adequação e uma economia bem competitiva com os consumidores atacadistas, que estão na modalidade atacadista. Então, hoje, assim, a gente consegue oferecer soluções para esses consumidores, para hotéis, para áreas comuns de condomínio, apresentando propostas de economia bem próximo do que a gente tinha no mercado livre de energia anteriormente. Varia em torno de quantos por cento? Vocês têm, assim, uma média de economia quando você faz a aplicação em cima da conta? Sim. Tem... Assim, claro que para a gente fazer, para dar um número percentual exato, a gente tem que fazer uma avaliação, um estudo do consumo, da carga, enfim, todos esses fatores. Contudo, hoje a gente está trabalhando na casa dos 20% a 40% de economia. Depende de alguns fatores, como a distribuidora da área. Quase 40%, nossa, é muita coisa. Isso. E se me permite um adendo, Felipe e Rodrigo, um ponto importante, você que é síndico, que trabalha em condomínio, que nos escuta aqui, acho que o ponto principal, nós falamos muito de alta tensão, né? Na alta tensão, grupo A, mas assim, de uma maneira mais simplificada, para saber, posso migrar ou não posso migrar? Isso era a pergunta que eu ia fazer. Olhe sua conta de energia, tá? Atual, tá? E cheque se está escrito um termo chamado demanda. Tá? Se houver uma demanda, algo escrito como demanda e um valor que deve variar entre 50 até... não deve passar muito de 500, mas enfim. O termo demanda,
um fortíssimo indicativo de que você pode migrar para o Mercado Livre. Então, se então esse termo estiver lá... Essa é a dica, importante. Quem nos ouve pode procurar, a gente claro, colocar exato. ali e verificar se tem o termo demanda. Tem o termo de demanda, a gente já entende que é uma situação favorável para eu migrar ali para o mercado aberto. Até por curiosidade, se o nosso ouvinte aí quiser olhar a conta dele, a residencial mesmo, ele vai ver que não há esse termo lá, né? O termo lá vão ter outros termos, mas não haverá cobrança de demanda. Quando o cliente está na alta tensão e, portanto, tem a autorização para migrar para o Mercado Livre, perfeito. É porque há uma cobrança de demanda lá. Então, o mercado abriu para qualquer consumidor do Grupo A, logo há cobrança de demanda. Então, isso é uma maneira simples aí para quem nos ouve. E me fala uma coisa, eu optando, eu pego a conta, passo para a empresa que vai fazer essa consultoria, essa migração. Quanto tempo demora em média também? A gente sabe que... né, a gente tem que ter ali um estudo de caso a caso, mas média, quanto tempo? Demora 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos? Quanto tempo demora para um cliente ter essa migração concretizada e de fato a conta dele vir ali com uma mudança? Perfeito. Assim, tal qual o percentual varia bastante, né? Tá. Mas tudo depende de como está o contrato com a distribuidora, porque vai ter que ser feita uma comunicação para a distribuidora para falar, ó, a parcela de energia que hoje eu compro de você, eu não quero mais comprar. Então eu não quero mais renovar esse contrato, porque ele tem uma renovação automática e indefinida. Tá. Na maioria dos casos, sempre tem exceções, mas então tem que ser feita essa comunicação. Então assim, mas para a gente criar aí um espaço para quem nos ouve, eu diria que entre, num melhor cenário, 4, 5 meses, tá? E podendo ir até 1 ano e meio. Não, tudo assim. bem, mas então seria vamos nessa botar faixa. aqui o tempo máximo aí. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Claro. Sendo bem conservador, né? Sendo bem conservador. Tá. E daí, depois que eu migro, eu tenho que fazer algumas renovações, certificações para manter isso. Uma vez eu tendo essa possibilidade, como que é? Eu tô dentro do programa, como que funciona isso? Então, vamos lá. O Mercado Livre, ele tem essa característica da gente ter a liberdade de negociar energia. Tá. Então... essa resposta é sim e não, porque vamos lá, você entrou no Mercado Livre de Energia, você ingressou, você vai fechar um contrato de energia com uma comercializadora e esse vai ter um preço definido entre um contrato bilateral entre as partes com um preço pré-definido. Você pode fechar contratos curtos e longos, entendeu? Então, o que faz sentido, inclusive até trazendo para a Neogir, que é a gestora, é avaliar quanto tempo faz sentido a gente fazer a contratação, se vale a pena a gente fazer contratos mais curtos ou mais longos, entendeu? E sempre ficar avaliando o mercado, porque o mercado de energia ele tem uma certa volatilidade, então a gente avaliar o mercado para ver quais são os momentos da gente fechar. Isso que o Mercado Livre de Energia tem essa liberdade, entendeu? Da gente conseguir ter essa flexibilidade de negociar a energia, contratos de energia por tempos mais definidos. Mais definidos, entendi. Exatamente. E uma outra dúvida que sempre surge Rodrigo, eu vou comprar no mercado de energia aberto e vou sair da concessionária, vou sair da Enel, e aí? Vai ficar sem luz? E se acabar a luz e tudo mais? Eu já sei a resposta, mas eu confesso que no começo eu também tinha esse tipo de dúvida. E aí a gente sabe que uma é a transmissão e outra é a energia em si, né? Mas passa um pouquinho para a gente aqui sobre essa situação. Uma coisa importante de ser dita aqui, e eu acho que para começar é importante estabelecer um fato aqui, que eu acho que pouca gente sabe, né? Mas a distribuidora de energia, tá? Por lei, por força de regulamentação amparada em leis, a distribuidora de energia não pode auferir lucro na energia que ela entrega para os seus clientes. Ou seja, disso. Ao adquirir a energia da Enel, né, o preço que a Enel está repassando para o consumidor final é o mesmo preço o qual ela pagou para quem ela adquiriu isso, que no caso são geradores, enfim, tem toda uma
estrutura por trás disso que é um tanto complexa, mas é isso. Então, já respondendo, eu estou dando o exemplo da Enel aqui, porque nós estamos em São Paulo, quem nos ouve em outros locais vai ter a própria distribuidora, exatamente, vale para todas no Brasil. Tá. Então, assim, uma coisa é a atividade de distribuir energia e outra coisa é a atividade de comercializar essa energia, né? Então, assim, na comercialização ela não ofere lucro, ela ganha dinheiro com a taxa. E aí, de novo, eu peço para os nossos ouvintes olharem a conta lá, vai ter um termo escrito TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, e a própria demanda que eu comentei antes. Tá. Esses itens são os itens que, dentre outras coisas, tem lá outras cobranças, não só essa, mas, dentre outras coisas, ela é uma cobrança feita para remunerar a distribuidora pelo ato dela de entregar energia. Não muda em nada. Não muda em nada. Porque então, você só está recebendo a energia e a transmissão, você ainda continua... Então, vamos lá, mas você continua pagando um valor fixo mínimo pela essa transmissão, correto? Exato. O que remunera a distribuidora não vai mudar nada, porque estando no Mercado Livre, no caso de quem fez essa migração, ou se a pessoa continua no mercado que a gente chama de cativo, sim, né, perfeito. Ela continuará pagando as mesmas taxas de TUS de demanda. Existem alguns benefícios a depender da energia que você contrata, mas esses benefícios são dados pelo governo e repassados. A distribuidora não vai perder nada com isso, né? Perfeito. Então, é isso. Então, esse é o primeiro ponto. Migrei da área, eu não estou mais comprando energia da minha distribuidora. Para ela, não muda efetivamente. Tem alguns aspectos, mas aí são aspectos que, do ponto de vista assim, de lucrar com essa energia, não muda nada, porque ela já não oferia lucro sobre a venda dessa energia. Então, inclusive, a própria distribuidora pode falar, olha, eu tenho uma área de comercialização e eu posso te fazer uma proposta para vender energia no Mercado Livre e aí sim oferir lucro. Então, em certa medida, pode ser até vantajoso para a distribuidora. Muito porque bom. a energia que ela te vende no Mercado Livre, só que aí é uma concorrência. Né? O melhor preço costuma levar. Me fala uma coisa, Felipe. Quem que pode entrar no mercado de energia livre, né? Mercado de energia aberto, livre, como que é a forma correta de se falar? Qualquer forma, mas assim, o que costumeiramente se fala... mercado livre de energia. Mercado livre de energia. Quem que pode? Quais são os clientes que podem entrar hoje no programa? Pessoa física pode entrar? Jurídica, que são os condomínios? Residenciais, comerciais? Existe algum tipo de restrição ou não? Tem um consumo mínimo? Pode ser um condomínio pequeno, tem que ser grandes condomínios com consumo? Tem algum tipo de restrição ou não? Me passa um overview sobre isso. Aqui entra muito naquele gancho de olhar a fatura e ver se tem demanda, né? De forma prática, ver se tem a demanda. Mas hoje em dia a gente já consegue fazer migrações de pessoas físicas para o Mercado Livre de Energia. Através da modalidade varejista. Na modalidade atacadista, ainda só pode ser CNPJ, pessoa jurídica, né? Mas hoje a gente já consegue, inclusive a gente já tem até casos de sucesso com a gente que foram migrações de pessoas físicas para o Mercado Livre de Energia, contudo, nessa modalidade varejista, que também é Mercado Livre de Energia, mas é uma modalidade um pouco diferente. Em questão do grupo residencial, a gente ainda não consegue migrar essas pessoas, tá? No Mercado Livre de Energia, porque são unidades de baixa tensão. Tá. Então, tanto que na fatura elas não vão ter a componente da demanda, porque são unidades de baixa tensão. Porém, já tem perspectiva no mercado de ter uma abertura. Por hora não é de residencial. Perfeito. Tá? É industrial e comercial. Mas já tem essa perspectiva no mercado, já se fala disso, da abertura de mercado para essas unidades também de baixa tensão. Nossa, que maravilha, hein? Vai ser isso aí. Exatamente. Sair aí desse monopólio da energia que a gente tem aí, das concessionárias e ter essa liberdade, eu acho que, nossa, vai ajudar muito o consumidor final. Exatamente. Então, como acontece em outros países, né?
Temos diversos exemplos de países Lá em que são várias empresas o e você consumidor- escolhe. Exatamente. Existe ali, aí acaba que tem uma disputa entre os concorrentes. E aí Perfeitamente. acaba baixando o valor e melhorando a qualidade, né? Exatamente. Exato, com certeza. É muito bom. Me fala uma coisa também. A gente está falando de pontos positivos, mas qual que é o ponto negativo que a gente pode ter, se tem algum, ou risco nessa migração? Tem algum ponto assim, falar, puxa, isso aqui é um problema. Ou isso aqui é um risco que a gente pode correr. Então, não sei, eu penso financeiro, se tem alguma métrica financeira que pode inverter e a situação, em vez de ser benéfica, ser prejudicial para o cliente. Não sei, tá? Eu tô pensando aqui se existe algum tipo de risco ou de situação. Existe? Existe. Vamos lá. Existem alguns riscos, sim. Assim, nem tanto risco para começar, eu elencaria a questão da burocracia. Hoje é confortável comprar energia da distribuidora, porque simplesmente há o pagamento de uma conta lá e está tudo bem. E pronto. Né? Quando há migração para o mercado livre de energia, existe uma burocracia para que isso aconteça. Então, esse é o primeiro ponto. Nem tanto de risco, mas Perfeito. existe uma curva aí de trabalho. Tá. De riscos, existem alguns. Acho que o mais importante, ou os dois mais importantes, que eu acho que os nossos ouvintes têm que estar sempre atentos, de quem eu estou comprando a energia agora. Né? Porque então isso é importante também. Antes existia a compra por parte da distribuidora. Qual era o risco? A distribuidora ter problemas financeiros, entrar em... a rigor nem pode entrar em RJ, mas enfim. Sim. Ter esse problema, mas aí, claro, existe uma regulamentação do governo para dar suporte e tudo mais. Quando há migração para o Mercado Livre, eu vou poder comprar energia de qualquer empresa que me ofereça as condições que eu acho adequadas. Né? Mas essa empresa é sólida? Estamos falando de uma empresa grande? É uma empresa que tem um suporte financeiro suficientemente grande para garantir então, que ela vai honrar o que a gente acertou em contrato? Que aí é o ponto que a gente começou ali a conversa, que é histórico da empresa de vocês. Tem que ter uma empresa com histórico, com know-how, com todo ali um respaldo para dar segurança para o cliente final, porque não é também assim, pega qualquer empresa e coloca aí energia de mercado aberto, que eu não vou ter risco nenhum e dá na mesma. A Neogir, ela tem uma política que é assim, nós fazemos a gestão e não vendemos energia. Porque nós entendemos que assim, eu tenho que dar suporte para o meu cliente, se eu vendo energia, eu vou passar a ter um conflito de interesse. Porque eu vou estar oferecendo a energia ao mesmo tempo que eu sou obrigado a fazer a gestão, a cotar empresas. Então, nós só cotamos, damos esse suporte. Né? Então, é frequente recebermos, às vezes, cotações e falar, olha, esse preço está bom, mas é uma empresa um pouquinho menos estruturada, ela apresenta um risco maior. Risco e como maior. tudo na vida, quando nós vamos fazer uma compra de alguma coisa, às vezes eu tenho um carro aqui que é 10 mil e outro 15 mil, mas eu falo, esse carro aqui é de uma pessoa Entendi. Então não é bem assim uma coisa de balcão que dá na mesma você pegar de qualquer empresa. Tem esses riscos. Se a empresa não existe é o que a gente sempre usa como exemplo, quando nós vamos fazer uma compra de uma ação na bolsa, por exemplo, para as pessoas aí que operam, ou enfim, não há ninguém compra uma ação da Vale pensando, quem está me vendendo? Quem está me vendendo? Porque existe no meio do caminho a bolsa que garante a operação. Exato. Na energia isso não existe. Então é muito importante esse tipo de coisa. E o outro risco só é a variação de preço. Tem muitos clientes que optam por falar assim, não, eu quero comprar só 6 meses, tá? Mas a energia, ela... isso é um ponto importante. Exatamente. Porque é um ponto que eu fico pensando, existem algumas obrigações contratuais. Tanto com a empresa que está fazendo essa consultoria, tanto com, vamos dizer assim, com o programa ali, com a situação que eu vou estar me colocando de energia de mercado livre.
Essas obrigações contratuais que você tá colocando, tem algum nível, algum critério que você já poderia passar para a gente? Basicamente, ao fechar o contrato é determinado o preço, né, com o qual o que vai ser pago para a empresa que está te vendendo energia, o prazo É isso de que eu ia falar, contratação. o prazo tem uma carência mínima? Não, o mínimo é mês a mês, né? Mês a Então, mês, você compra um mês, mas você compra um mês. não precisa ficar lá, fechar um ano, nada. Não, o que a gente sempre orienta para os consumidores é o seguinte: um consumidor ele não é um comercializador. Normalmente o papel dele, eu falo normalmente porque você sempre tem alguns clientes que gostam de ficar um pouquinho mais na emoção. E que às vezes tem clientes que entendem mais do mercado com o tempo e conseguem operar de uma maneira mais confortável em prazos mais curtos. Mas o preço ele vai variando. Então, assim, um consumidor, principalmente que é recente no mercado, fecha um prazo um pouco mais longo, tá? Se esse preço aqui está fornecendo uma economia apurada de 30%, 35%, fecha esse contrato por alguns anos, 2, 3, talvez Sim. até 5, tá? Porque você vai garantir uma economia ano a ano de 30% e não fica sujeito a variações de preço, que em certos momentos, eu como diria o outro, eu já venho de mais longe, então eu já vi muita oscilação de preço, né? Que deixou muito cliente descontratado que tinha em certo momento uma economia teórica, porque não fechou o negócio, de 30%, decidiu falar, não, eu vou esperar porque eu acho que vai cair. Aí o preço subiu tanto que aquela economia foi completamente destruída e ultrapassou o que seria no cativo, né, no mercado cativo. Então, assim, aí entra o apoio de uma gestora como a gente, Perfeito, que é para dar esse sinal, falar, olha, vamos fechar, acho que tá legal, a economia tá boa, porque tem que definir um preço, um prazo e algumas outras condições. Boa, você assim. falou de preço, valores. Como que é aferido o valor Tem uma base de cálculo? Como que funciona isso? Eu já vou fazer a ressalva de que se nós entrarmos no detalhe, isso aqui é bem complexo, mas de uma maneira geral, assim, o Brasil, existe um modelo de precificação, tá? Computacional mesmo no Brasil, em que o preço é calculado hoje de hora em hora e esse preço é o que baliza as negociações de energia, tá? Mas esse preço ele é calculado de ele hora é em hora. calculado de hora em Existe hora. tipo uma bolsa ali que vai Exatamente, estipulando que e vai especula em cima desse especulando preço que é o valor. calculado computacionalmente. Mas assim, para ser bem até genérico aqui, mas para tornar o que mais importa para formar preço de energia é chuva. O Brasil é um país cuja matriz é majoritariamente hidrelétrica, né? Então, assim, via de regra se está chovendo bem onde tem que chover, ou seja, onde é que local é esse? Sim. Onde tem grandes hidrelétricas. Se há uma chuva média boa ali, os preços tendem a cair. Se vem uma seca mais forte, como no momento está acontecendo, os preços tendem a subir. Né? Então é basicamente isso. A região que tem que chover, via de regra, é o Triângulo Mineiro ali. Tem outras regiões também, mas ali eu diria que se eu tivesse que falar um local para chover, é a região do Triângulo Mineiro. Tá? Então aquela região chovendo bem ali, os preços tendem a cair. Tem algum ajuste financeiro de base de cálculo em cima do valor da energia que eu estou comprando? IPCA, IGPM, alguma coisa que a gente possa e que vocês colocam normalmente em cima desses contratos, que isso possa também trazer um risco futuro em cima desse reajuste? Antigamente existia dois tipos de reajustes aplicados. Os reajustes sempre vão existir em contratos de longo prazo. Tá? Isso é virtualmente inescapável. Assim. Não tem como. Não tem como. Então o vendedor ele vai exigir uma correção anual que normalmente se dá em janeiro de cada ano. Perfeito. Então, de janeiro a dezembro é o preço que está ali, não vai ter correção mensal, ela acumula e corrige no janeiro do ano seguinte, assim sucessivamente. Perfeito. Os índices antigamente existia, né, o IGPM, mas
ali durante a pandemia, né? Eu acho que todo mundo aqui Por isso que eu tô falando acompanhou, isso, né? se tem esse alto risco, entendeu? O IGPM ele chegou a bater 30%, então houve aí uma renegociação. Hoje é extremamente incomum de ver IGPM, é praticamente IPCA. É o único tá bom. índice Que que é índice que vocês utilizado. colocam, tá bom. É o índice que é colocado por todo vendedor de energia hoje, costuma ser o IPCA. Tá? Ah, legal. Esse é o... E se fosse elencar, assim, vocês que mexem com isso diariamente e tudo, qual que é a principal vantagem da migração? É o fator financeiro ou tem algum outro tipo de fator aí vantajoso? Não sei, é energia limpa, ela é produzida de uma forma limpa também, né? Eu acredito que não é por hidrelétrica, deve ser por energia solar, deve ser por energia fotovoltaica, enfim. Como que funciona isso? Perfeito. Vamos lá. Basicamente, a gente pode resumir em 3 grandes benefícios, que são a questão da sustentabilidade. Isso é bem forte, né? A gente consegue negociar energia incentivada no mercado hoje em dia. A questão da previsibilidade de custo, que nem a gente estava comentando aqui, a gente fecha um contrato já, então a gente não fica à disposição dos reajustes tarifários das distribuidoras. Você foge da bandeira vermelha, você foge de tudo isso. Esse ponto seria o que eu ia comentar na economia, que acredito que seja o principal ponto. E a previsibilidade, muito boa. Isso, porque além da gente ter uma economia... Hoje a gente está falando da nossa bandeira que tá verde, né? Hoje a gente já tem uma economia favorável, mas a gente está blindado se tiver bandeira tarifária. Então, se por algum motivo o Brasil tem uma escassez hídrica jogando no limite, a gente está blindado quanto a isso. Tanto que o Felipe estava conversando dessa questão da chuva, mas o contrato a gente consegue se blindar em relação a esses reajustes que tem na distribuidora, né? Por conta de ter essa previsibilidade no mercado de energia, no mercado livre de energia. Trazendo pro mercado condominial, você falou uma coisa muito importante, que é a previsibilidade. O que acontece? O síndico, a administradora do condomínio, a gente tem um problema muito grande nessa questão de contas de consumo, porque a gente faz uma previsão orçamentária anual e você tem que seguir à risca essa previsão orçamentária, porque você depende daquele rateio que já está estipulado para o condomínio anualmente. E a gente sabe que isso nem sempre acontece da forma que a gente fez a previsão. Até porque a previsão orçamentária ela é feita muito justa, ela é feita muito com base nos gastos anteriores. Então, quando você fala que você tem uma previsibilidade, você vai travar a conta naquele valor, para o síndico, para a administradora, é um enorme de um ponto vantajoso, porque você vai saber exatamente o que você vai ter que cumprir durante um período, 6 meses, anual, em cima de um gasto. Então, eu já pensando aqui, trazendo para o nosso mercado de condomínio, como principal fator, é a previsibilidade de você colocar uma previsão orçamentária e entender exatamente os seus gastos. Obviamente tem o consumo que vai ser reduzido, também, né, por uma questão ali de senso comum, de que você está tendo um consumo de energia diversificada dentro do condomínio, com essa situação de energia limpa, mas eu vejo que esse ponto de previsibilidade é muito importante. Perfeito. E é isso, é a previsibilidade aliada a uma economia que é substancial, né? Perfeito. Então, acho que esses são os pontos que a gente sempre muito bom. Elenca aí para falar, olha... E me fala uma coisa aqui, para a gente fechar alguns tópicos nossos aqui, essa questão de adequação, isso me deixa também assim preocupado. Quando eu trago pro cenário aqui dos condomínios residenciais. É uma adequação dificultosa, é uma coisa simples de se fazer, é um impeditivo, às vezes, em alguns condomínios, falando, olha, essa adequação não vai dar para fazer. Como que funciona isso? Ou é uma coisa simples, falar, olha, Rodrigo, não, é uma adequação que você tem que ali fazer uma solicitação externa, é rápido,
qual que é o nível dessa adequação? Assim, uma coisa, até voltando num ponto que eu comentei lá, quando a gente falou dos riscos, e eu falei, tem uma parte que é ser trabalhoso, tá? Adequações, via de regra, elas são processos que são um pouquinho trabalhosos porque exigem ali frequentemente a pessoa que está fazendo a migração ela não tem um conhecimento técnico, tem que orçar com a parte de engenharia para fazer essas adequações. E não é algo complexo, mas é algo trabalhoso, isso não dá para negar. Tem casos que é mais simples, tem casos que vão exigir ali uma atuação um pouco maior assim, por parte da engenharia. Mas, assim, uma coisa que eu frequentemente digo para pessoas que estão querendo migrar e ficam ali, putz, mas às vezes tem muito trabalho, tem que fazer uma insegurança, vai ter uma economia, esses ajustes que precisam ser feitos nas cabines e tudo mais, eles podem ser trabalhosos, mas assim, não hoje Nada em dia é algo muito comum de ser feito, Tá. tá? Tem várias empresas que fazem isso assim de baldes, tem dezenas de adequações de todos os tipos de coisas. Pode ser um impeditivo? Eu diria que é bem pouco comum, assim, é muito raro. Assim, teria que ser alguma coisa e frequentemente fica no impeditivo, mas assim, isso aqui é no custo. Perfeito. Feito é possível, mas aí ficaria um custo tão alto para uma pessoa que de repente não tem uma economia tão grande, ela vai falar, meu payback vai ficar muito lá na frente, por enquanto eu tô tranquilo, vamos deixar o negócio andar um pouquinho mais para ver se de repente eu ganho uma economia maior no outro momento e tudo mais. Mas assim, dá trabalho, mas uma coisa que eu quero deixar clara aí para todo mundo que nos ouve é trabalhoso, mas não é complicado, não é algo de outro planeta, é uma simples, burocracia e uma etapa que tem que ser cumprida ali, envolve uma engenharia, mas é isso. Perfeito. Assim. Já trazendo também para o meu cenário aqui, como que eu faço, né? Como que vai fazer para vocês entenderem quais condomínios meus eu posso ter aí um ganho, uma oportunidade de implantação ou não. Então, eu já penso assim, eu imagino que eu devo entregar para vocês uma conta de energia, que vocês vão ver aquela nomenclatura, se tá lá, né? Vai ser a base de cálculo de vocês ali para entender. Também ali é o nível de consumo, se isso faz sentido ou não, se tem oportunidade de ganho ou não. É isso? Ou preciso mais do que isso? Porque o que eu tô pensando? Eu vou pegar aqui meu time, vou pegar todos os meus condomínios, vou pedir um extrato de toda a documentação e passar para vocês. Porque eu quero ali um ganho de oportunidade em todos que eu posso implantar e fazer a solicitação. Então, eu acho que nesse framework de etapas que a gente tem que seguir, então desde a solicitação da conta de energia, passar para vocês a conta de energia, vocês fazerem ali um estudo de viabilidade, tanto técnico dentro do condomínio, olhando o condomínio se tem essa possibilidade, né, como financeiro, se tem realmente faz sentido esse ganho, e como que funciona também para eu remunerar vocês. Vocês são remunerados diretamente, antecipadamente, sobre o ganho. Como que funciona aí essa parte de remuneração da Neoger em cima dessa consultoria que vocês fazem? Perfeito. Vamos lá. Enfim, quebrar um pouco aqui as perguntas. Começando a falar primeiro sobre o fluxo de migração. Como que... eu consumidor hoje, eu quero migrar. Como que eu faço? Como que eu procuro a Neoger? Basicamente, como o Felipe comentou, é bastante processo, vamos dizer assim. Temos muitos processos para migrar para o mercado livre de energia. Tá. Contudo, esse é o papel da Neoger, auxiliar esses novos consumidores que querem ingressar no mercado livre de energia. Então vamos lá. Esse consumidor que tem interesse em migrar, basicamente ele tem que enviar as faturas dele para a gente avaliar a curva de consumo dele. Quantas faturas? 1, 2, 3? Se a fatura tiver o histórico de 12 meses,
você manda só a última fatura que a gente já consegue fazer a avaliação. Ah, é verdade, Se porque não a fatura tiver já o tem o histórico todo. Perfeito. Perfeito. Aí manda as últimas 12 faturas que a gente consegue ver Tá bom. qual que é a curva de consumo. Até algo que eu comento, né? Desculpa te interromper, Felipe, é assim. O primeiro é sempre uma fatura, a mais recente ali. Se eventualmente faltar um dado, a gente comenta. Fala, ó, pode nos enviar aqui que não tem no histórico. Então, Exatamente, perfeito. Perfeito. Beleza, enviou a fatura. O que a gente vai fazer é ver se faz sentido migrar essa unidade, quanto que a gente vai ter de economia. Geralmente a gente tem economia, até é muito raro pegar um caso assim que a gente fale, cara, não faz sentido migrar. Então, a gente vê quanto tem de economia, passa para o cliente, para ele ter ciência e também ter essa previsibilidade. Então, a gente já passa com os valores finais. E quando eu falo valores finais o preço já, os encargos que você paga no Mercado Livre de Energia, o preço que você vai continuar pagando para a distribuidora pela distribuição, o preço da gestão. Então, tudo isso já está no estudo que a gente retorna para o consumidor e começa o processo de migração se ele dá o aceite. A partir desse momento, o que a gente precisa é do CUSD, que é o contrato com a distribuidora, né? Tá. E nele a gente vai fazer uma avaliação de qual que é o período que você pode iniciar no Mercado Livre de Energia. Foi aquela pergunta de, quanto tempo a gente pode migrar? É 180 dias? Sim. Um ano e meio? A partir do CUSD que a gente vai falar assim, você vai migrar em tal data, né? Beleza. A partir daí começa um processo que eu diria levemente burocrático, que é entrar com a carta denúncia e fazer todo o processo de migração junto à distribuidora. Contudo, a Neogir, ela auxilia os nossos consumidores nessa migração. Tudo que a gente consegue fazer junto à distribuidora, a gente faz, é responsabilidade da Neogir. E claro, se precisa de algum serviço externo de engenharia para adequação, a gente também consegue auxiliar legal. o Então vocês consumidor dão todo esse nisso. suporte. Nós damos esse desde suporte. o início até a concretização e o consumo, fluxo mensal dessa energia. Eu diria assim, até o Felipe é a pessoa aqui que faz esses estudos de migração. Tá. Então temos também o Pedro, que trabalha com a gente lá, que também faz esse tipo de coisa. Isso aí nós somos muito rápidos. Então, assim, nos enviou, os dados estão todos ali, é super simples. A gente, pra gente, né, nós estamos acostumados com isso. Damos isso, então, assim, aí começa a parte do negócio da Neogir, que é o cliente gostou da economia, nós colocamos lá um valor de gestão, que aí sim o que é a nossa gestão? Nós vamos auxiliar o cliente em cada etapa do processo de migração. Entrou no Mercado Livre, a partir dali ou até antes, quando aquela percepção de, olha, regulatoriamente aí as burocracias estão vencidas, agora só falta ali 2 meses para a Câmara, né, ter um órgão regulador que verifica isso. A partir daí, até antes de fato migrar, já pode comprar energia falando... E que horas eu pago vocês? Ao final de cada mês lá, nós cobramos um valor pela gestão. Então é um valor acertado lá atrás, quando é feita a migração. Perfeito. Um contrato que vai estar lá acertado. Exatamente, com os nossos termos, negociar. Mas é um ad êxito, vamos dizer assim. Como que funciona? Vamos supor que não deu certo. O cliente vai ter que pagar para você. Como que funciona isso? Assim? Não, se não der certo, não. Mas assim, então eu diria que em cima do êxito da situação. Nunca aconteceu com a gente não dar certo. Não né? dá certo, tá bom. O que acontece sempre eu quero remunerar somente um percentual da minha economia. Então eu não quero um valor fixo. Perfeito. Eu quero para tantos por cento da minha economia, comparado com o mercado cativo, vocês pegam aí apurado mês a mês. Conforme for medindo isso, a gente remunera. Ou é um preço fixo. Então, assim, do ponto de vista da Neogir, nós somos gestores, o que for mais confortável para o cliente. Eu estou pensando aqui, né? Eu sempre penso numa situação de volume, de passar para o meu fornecedor todas as informações. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou pensando aqui em criar um formulário
E isso a gente pode passar, dependendo até aqui no link junto do vídeo, a gente deixa disponível para quem assistir quiser. Perfeito. Aonde a pessoa coloca o nome do condomínio, o endereço, anexa a conta e já chega para vocês todas as informações necessárias que vocês precisam e vocês ali fazem a devolução daquele condomínio, daquela situação, se faz sentido, se não faz, prolongando o contato. Por quê? Porque daí eu já pego todos os meus condomínios e passo para vocês com todas as oportunidades, mas esse mesmo link a gente deixa disponível e facilita. Né, quem estiver visualizando e tiver a curiosidade, quiser entender se existe a possibilidade e tudo mais, coloca ali a conta, faz o preenchimento e já vai diretamente para o setor de vocês. Como vocês falaram, que é uma situação que não é muito complexa para chegar ali numa oportunidade de demanda, literalmente, para o cliente, acho que fica fácil, fica bacana isso, né? Isso é um ponto até interessante que, assim, eu reforço o convite aos nossos ouvintes aí para que sim envie. E, eventualmente, não é tão comum, mas a gente se depara com uma outra pessoa que ela fica um pouco desconfortável em enviar a fatura dela por achar que... Ali tem dados, enfim, tem CNPJ às vezes. Caso isso aconteça, nós falamos também, olha, na fatura tem 3 itens, tá? Que podem ser enviados ali por um Excel qualquer. Consumo, vai ter ponto e fora ponta, são 2 itens. Então, ponto e fora ponta e a demanda. Mandou os últimos 12 meses desses 3 itens, sem falar, se quiser, não quiser mandar os dados, além desses 3 que estão na fatura, não quer anexar a fatura por qualquer motivo, com esses 3 nós já conseguimos fazer. Obviamente com a fatura é uma análise mais rebuscada, mas também é possível de ser feito, enfim. Já dá um norte assim bem bom. Muito bom, muito bom. Porque o que acontece? Felipes. Isso. O síndico, ele tem um compromisso, quando ele é eleito no condomínio, em trazer situações, benfeitorias, inovações, reduções para o condomínio. Se vai ser feito ou se não vai ser feito, é outra situação, demanda ali de uma aprovação de assembleia, do conselho, mas o síndico tem que ter o compromisso com ele mesmo e com o cliente, que é com o condomínio onde ele está atuando, de trazer essas oportunidades. Então eu entendo como isso uma obrigação minha. Eu tenho que pegar agora todos os meus condomínios, colocar todos os condomínios na base de dados de vocês para vocês fazerem esse levantamento de oportunidade e vocês passarem para mim tudo que eu posso ganhar e eu passar e trazer para o meu cliente. E aí, dali para frente, se vai fazer ou se não vai fazer, é uma outra situação. Perfeito. Então, eu trago esse skill, né, essa forma de pensar para todos os outros síndicos, para todos os outros gestores de condomínio que tem que ter esse pensamento, essa visão de negócio. Falando, eu tenho que trazer facilidades, eu tenho que trazer inovações, eu tenho que estar na frente. Porque o que acontece? O grande gestor e o gestor diferenciado no mercado é o que se antecipa. Então hoje eu vejo que essa situação do mercado livre, mercado de energia aberto, ainda é uma situação embrionária dentro do mercado condominial, apesar de ser no mercado aí, né, empresarial já amplamente divulgado, difundido, mas no condomínio ainda existe uma certa resistência, existe um medo, um receio em cima da adequação. Mas qual é o ponto? Os síndicos, os gestores que se anteciparem a esse assunto, se aprofundarem esse assunto, buscarem empresas que têm capacidade, que têm know-how e trouxerem essas oportunidades, eles vão sair na frente. É aí que a gente começa a diferenciar gestores e síndicos de síndicos que seguem no condomínio na cadeira e seguem o mandato, ou síndicos que transformam a gestão, sempre trazendo um ganho na sua gestão dentro daquele condomínio, muito valioso para aquela comunidade. Então, por isso que eu quis me aprofundar hoje, por isso que quando vocês começaram a contar para mim e explicar, eu falei, não, peraí, vamos fazer um podcast, vamos colocar isso, essa conversa
público para todo mundo entender essas principais dúvidas e até, né, obviamente, entrar em contato com vocês caso sinta a necessidade. Mas eu já acho que para uma situação de facilidade a gente já pode deixar, inclusive, o link de um Forms. Todo mundo já acessa, já coloca ali a sua conta e vocês conseguem responder rapidamente essa situação. E aí, caso tenha essa oportunidade que faça sentido para os dois lados, né? Vai ter esse match aí que vai ter que se aprofundar numa conversa, numa consultoria. Com certeza. Para mim, eu não vejo, em cima de tudo que a gente conversou, ponto negativo. Os riscos são muito baixo, porque manejáveis, é um risco mensurado, é um risco que a gente, como gestor, pode ali entender aonde a gente vai seguir ou não. E os ganhos são muito, muito valiosos para o condomínio, tanto de economia quanto de previsibilidade, que são as duas coisas, acho que, principais dentro de uma gestão de síndico de um condomínio. Economia e previsibilidade de custos e de ganhos. Então, parabéns, muito bom. Eu acho que isso só tende a crescer no mercado como um todo, no mercado condominial. É um assunto novo, mas a gente vai, né, aos pouquinhos se aprofundando, trocando conhecimento, e essa ideia hoje aqui da gente passar todo esse conhecimento com todos. Temos mais alguma coisa? Tem algum ponto que vocês gostariam de falar, que vocês acham que ficou assim fora do nosso bate-papo, que vocês acham importante? Uma coisa assim que eu sempre, né, em todas as conversas que nós temos, basicamente um reforço ao seu ponto para o síndico, o gestor. Todos nós aqui, especialmente quem mora em cidades grandes, estamos acostumados de uma forma ou de outra com reunião de condomínio. Sim. Sabemos que é um processo ali decisório que às vezes toma um pouco mais de tempo. Conturbado. Às vezes é conturbado. Mas uma coisa que nós queremos sempre deixar claro há uma economia real, você ganha aí com essa migração, tá? Os processos, há uma carga de trabalho, mas é para isso que nós estamos aqui. Perfeito. Tá? E, inclusive, uma coisa que nos diferencia muito, tá? Eu sempre falo isso para todos, a Neogir não é a gestora mais barata do mercado. Mas nós vamos na reunião do condomínio. Se precisar, nós vamos lá. É isso que eu ia falar também. Vocês acompanham o síndico, vai na reunião e explica. Se precisar, nós porque vamos. Porque é muito técnico, Porque Felipe. Exatamente. Precisa de um técnico explicando todas as dúvidas. Eu dentro do condomínio, todos os assuntos complexos, eu levo ali o consultor, eu levo o especialista. Imagina, o síndico não tem a capacidade de saber tudo com profundidade. A gente tem que entender um pouquinho de cada situação, mas entender também, vestir uma sandália da humildade, de que a melhor situação é você levar quem está mais capacitado para aquela assembleia, para tirar dúvida, e você fazer uma assembleia minimizando os riscos de conflito, né? Então, quanto mais informação, quanto mais dado concreto, quanto mais técnico, é melhor. E uma coisa que a gente sempre fala, né? Nós temos até um caso aí de um cliente nosso, que é uma cooperativa, e nós falamos, cooperados com muitas dúvidas, falamos, monta uma mesinha lá que nós vamos lá, traz a conta, a gente olha lá caso a caso e presencialmente, não tem problema. E é o que a gente sempre brinca, né? Das 6 da manhã até umas 11, né, da noite, vamos lá. Dia ainda, né? Dia. Então a gente vai nas reuniões, conversa, tira as dúvidas. Isso aí é parte fundamental do nosso trabalho. Faz parte do processo. Legal. Exatamente. Felipe, muito obrigado. Felipe Hubert e Felipe Souza. Obrigado pelo bate-papo. Foi muito produtivo. E me fala para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, como que faz para entrar em contato com vocês? Qual que é o canal, qual que é o site de vocês? É e-mail, telefone? Qual que é o meio de comunicação mais fácil, mais efetivo para a gente poder divulgar e colaborar, né, com outros interessados? Perfeito. Nós podemos até deixar os contatos aqui, então, por favor, nos procurem. Olha, nós respondemos tudo, né? E-mail, o nosso site, neogir.com.br. Lá tem um formulário de contato@neogir.com.br também. Enfim, WhatsApp, nosso telefone, nós temos aí celular, fixo,
O que for mais fácil, o que legal. nos encontrar... E a gente põe também aqui na tela, Perfeito, sobe aqui, os deixa dados. os contatos Exato. de vocês também. Show de bola. E a gente coloca também o link para o Colocar pessoal essas facilitar e colocar. Perfeito. Muito bom mesmo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela paciência de escutar a gente aqui e compartilhar de conteúdos bem valiosos. Esse é mais um episódio da Advanced Talks. Nós vamos voltar com novos pontos, nós vamos nos aprofundar ainda mais a esse tema e quem quiser, compartilha, curte e vamos para a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.